Vamos ver se vai iniciar. Uhum. Iniciou. Bom, então o que que a gente vai, gente, tá? Para quem não estava aí, eu vou aqui compartilhar primeiro, né? Então a gente compartilha. Compartilhar de trabalho. Compartilhar. E aí, se vocês estão enxergando essa tela aqui. Alguém só me disse. Sim. Eu vou... Aí. Então, assim, ó, a gente estava na página 18, né? A gente iniciou com um teste, né, gente? Que é um teste, vocês estão lembrados um pouquinho aí, é um teste muito pouco usado. Eu até comentei com vocês no final da aula passada, da última aula que a gente teve, né? Que a gente teria agora 2 testes assim de extrema importância. Muito, muito assim. Me perguntar quantas vezes eu uso na semana, eu posso dizer quantas vezes eu uso no dia, tá? Se eu for fazendo análise estatística, é certo que eu vou passar por esses testes aqui, tá? E aí, se a gente pensar um pouquinho nos trabalhos, se a gente pensar um pouquinho no TFG, se a gente pensar um pouquinho, talvez, em alguma produção aí, mais à frente, é certo que vocês vão passar por esses testes aqui. Pelo menos é o que eu digo sempre. Tendo um pequeno conhecimento, para mim, já me basta. Já passa a ser muito interessante. Então, eu já abri o SPSS, tá? Lembrando que o SPSS, vocês têm aí, quando vocês abrem, parece que ele diz assim, validade por não sei quantos dias, aí, sei lá, uma semana, não sei, mas não te preocupa quanto a isso, que a gente está organizando aí, a empresa vai nos mandar um código para ter acesso mais tempo, tá? Creio que até o fim do ano. Então, não te preocupa quanto a isso, tá? Eu sei que assim, quando alguns abrem, está escrito ali no iniciozinho do SPSS, dizendo esse programa tem validade, não sei exatamente se é esse termo aí, por tantos dias, tá? É 7, 8 dias só. Não é verdade, é que uns dias a gente vai ter um código que a gente repassa para vocês e essa validade ela vai se estender, beleza? Então vamos lá. E depois, tá, gente, no final eu falo um pouquinho sobre o trabalho, tá? Falo sobre o trabalho que está aqui, já está lá à disposição. Depois eu quero comentar um pouquinho sobre ele, tá? Então não adianta querer agora começar e tal, porque é o primeiro exemplo, né? Então, até podem tentar fazer depois, vocês vão ver que vai ser bem fácil, porque eu sempre coloco embaixo do exercício que eu estou pedindo para vocês, coloco um exemplo, ó, pronto, tá? Que se vocês seguirem esse exemplo, vocês vão conseguir fazer tranquilo, tá? Não precisa do vídeo, mas o vídeo vai estar à disposição no final da noite, creio eu já. Então vamos lá, vamos trabalhar então, começando aqui com o teste T para 2 amostras. Gente, vocês tranquem o momento que quiser. E se eu trancar, alguém me manda um WhatsApp, tá? Que o telefone está aqui do meu lado. Não vou atender a ligação, mas eu vou dar uma olhadinha no WhatsApp quando bater aqui, tá? Porque pode trancar e eu não me tocar, que trancou e aí, né? Alguém me manda um WhatsApp aí pelo número que todo mundo já sabe. Bom, vamos lá. Gente, o que nós temos aqui? Nós temos um teste muito famoso, muito interessante e muito aplicado dentro da bioestatística, que é o teste T para 2 amostras independentes. Ele é um teste, gente, que obrigatoriamente ele precisa que os dados tenham uma distribuição normal. Então, aqui embaixo, a gente já tem uma explicaçãozinha, né? Ele tem que ter, mas eu não estou lembrado o que é uma distribuição normal. Calma, a gente vai ter que fazer isso, porque eu digo para vocês o seguinte, ó, vocês podem dizer para mim o seguinte, um monte de coisa eu não entendi na disciplina, porque a gente, né, fez alguns exemplos e tal, mas, né, não fizemos assim uma enormidade de exemplo. Mas uma das coisas que vocês vão sair obrigatoriamente sabendo é trabalhar com o que a gente chama da distribuição normal. Por quê? Porque a gente vai fazer talvez aqui uns 15, 20 testes durante agora essas semanas e tal, vocês vão fazer 15, 20 testes de distribuição normal. Então, o que eu quero dizer é que sempre vocês são obrigados a passar por ele. Então, não tem como vocês chegar no final das contas e não saber fazer uma distribuição normal. Vocês são obrigados. Tá, mas o que é um teste T para 2 amostras independentes? Gente, eu vou dar um exemplo bem fácil e todo mundo vai entender isso com a maior facilidade do mundo. Quando vocês estão comparando 2 grupos, por exemplo, se eu estiver comparando
o rendimento do terceiro semestre contra o rendimento do segundo semestre. Tá? Então, vocês são turmas independentes. Então, vocês estão jogando, entre aspas, né? Vocês estão disputando ali um time contra o outro time. Então, vocês têm ali o quê? Duas amostras independentes. Quando vocês querem comparar fumante contra não fumante, vocês têm duas amostras independentes. Quando vocês querem comparar homem com mulher, duas amostras independentes. Quando vocês querem comparar criança com adulto, duas amostras independentes. Então, o que são duas amostras independentes? Quando tu está num grupo, tu não pode estar no outro, tá? Bom, precisa ter o mesmo número de amostra? Tipo, precisa ter o mesmo número de alunos nas turmas? Não. Eu posso ter uma turma com 35 alunos e a outra com 40 alunos, tudo bem. Ah, mas com 40 alunos não vai ter vantagem? Não, não tem nada a ver de vantagem. Claro que não é legal tu tem uma turma de 40, a outra turma de 2 ou 3, que isso nem dá para fazer. Então, assim, ó, não pode ter uma diferença absurda, assim, sabe? Mas tu pode ter lá um grupo de 80 contra um grupo de 40, não tem problema nenhum, tá? O que não pode é tu ter um grupo muito pequenininho, tá? Então não precisa ter quantidades iguais nos dois grupos, tá? Então o que a gente vai fazer agora no exemplo aqui embaixo? Aqui embaixo a gente tem um exemplo que fala sobre um teste, né? E a gente quer saber se as notas são influenciadas pelo sexo. Portanto, quero saber se existe uma diferença significativa nas notas e se essa diferença significativa é pró quem? Pró mulheres, pró homens, né? E se não tem diferença, bom, aí, se não tem diferença, o próprio nome já diz, não tem relação nenhuma sexo com notas, certo? Então eu sei que se eu perguntasse agora aí para as meninas e meninos, quem vocês acham que tem o melhor rendimento numa avaliação de MEC, né? De vocês aí. Vocês vão dizer, as mulheres tiram notas maiores que os homens. E os homens vão dizer o quê? Os homens tiram notas maiores que as mulheres. E eu posso dizer o quê? Eu não posso dizer nada. Por quê? Porque se vocês me derem as notas, eu provo para vocês o que vocês estão falando. Um de vocês pode estar falando a verdade, ou os dois podem estar mentindo, no sentido mentira estatística, né? Então, eu não sei. Mas o momento que eu der a minha avaliação é provada, comprovada, através de um teste estatístico, tá? Então, a gente quer muitas vezes comparar um grupo, né, gente? Quantas vezes vocês já viram falar o grupo placebo, né? O grupo experimental. Então, quer dizer, vocês querem comparar os resultados. Quem toma o medicamento contra quem não toma o medicamento. Né? Então, eu estou tomando o medicamento para reduzir a pressão arterial sistólica. Muito bem. Mas esse medicamento, ele faz efeito? Então, tu divide em dois grupos, aplica para um dos grupos o remédio, aplica para o outro grupo o placebo, né? Que é um remédio de mentirinha, e a gente vai identificar. Se tem diferença, provavelmente o medicamento realmente reduz a pressão arterial. Se não der diferença, o medicamento não serviu para nada, tá? Então a gente tem muito isso. Bom, então vamos lá. O que eu preciso fazer primeiramente? Eu preciso colocar esses dados todos lá no programa, tá? Então eu tenho que colocar. Só que aí eu vou ter que criar da seguinte maneira, ó, o primeiro trabalhinho de vocês, ele vai trabalhar com esse teste e o próximo, tá? E vocês têm que saber criar o banco de dados. Isso é o primeiro passo importante, então. Como você cria o banco de dados? Então, a gente vai abrir aqui, ó. Abrir o programa, né? Vai na visualização da variável e coloca aqui, ó, notas. Como é enfermagem, notas ENF, tá? E aqui, a segunda variável que a gente vai colocar é sexo ENF. Sexo das notas ENF, tá? Então, sexo ENF. O que aconteceu aqui? Abriu, então, aqui uma coluninha, notas ENF, e abriu outra, sexo ENF. Bom, vamos lá, então. Vamos pegar aqui as primeiras notas. Quantas pessoas são mesmo aqui? Não sei. Então, vamos pegar só primeiro as notas do masculino. Então, eu vou copiar aqui. Por isso que o melhor é em Word, tá? Se vocês estão com ele em PDF, o melhor é o Word. Aí vocês vão pegar essas notas, colocá-las aqui. Espera um pouquinho, aqui apareceram as notas. Preciso tirar as casinhas aqui do zero? Não precisa nada, tá?
a gente vai mexer, mas não há necessidade. Só pegando o masculino. Tá vendo que eu só estou pegando o masculino? Ó. O masculino vai até aqui, ó. Tá vendo? Então, vou pegar do 120 até o 100. Ctrl C. E aí eu vou colocar lá no programa o nosso Ctrl V. Claro que vocês teriam que digitar, né, gente? Mas vocês podem fazer isso, inclusive, no próprio trabalho, tá? Tá vendo aqui que são 30 homens? Então, vamos colocar aqui, homem, ó. Aí eu vou digitando um bem rapidinho, tá vendo? Ó. Claro que não precisa, se tiver muitos, né? A gente, então, pode dar um Ctrl C, Ctrl V, mas eu digitei um aqui para todo mundo. Beleza? Então, eu tenho 30 notas de 30 uns. E uns é homem. Depois eu tenho que dizer para o programa que um é homem. Agora eu vou pegar as mulheres aqui, ó. Então, a gente pega aqui as notas das mulheres. Ctrl C. Vamos largar aqui. Ctrl V. Ó. Vamos pegar a última coluna das mulheres ali, ó. Tá vendo? Ó. A gente tem um N bem bonzinho para um trabalho, né? 30 em cada grupo. Tá bom. Bom demais. Ó. E dá um Ctrl V. Vamos ver o que deu, ó. 60. Ó. Aqui, então, tá o que, gente? 2, 2, 2, 2 até embaixo. Ó. 60. Ali, fechou. 30 homens, 30 mulheres. Vamos lá, olhar um pouquinho a variável. Notas ENF. Eu não tenho muito o que fazer aqui, mas no sexo ENF, sim. O que a gente tem que fazer? A gente tem que vir aqui nos valores, na linha do sexo, e clicar aqui do lado. E aí aqui, dizer para o programa que ele é masculino, né? Inclui, e que 2 é feminino. Feminino. Vocês têm a obrigação de incluir os 2 aqui nessa caixona. Ok. Tá? Vamos dar uma olhadinha lá. Olha ali, tá vendo? Ó, tudo aquilo que vocês digitaram, ele trocou. Se vocês aplicarem aqui, ó, se a tecla de vocês normalmente vai estar assim, ó, desabilitada, tá vendo? Não vai aparecer nada, aparece 1 e 2 só. Mas se vocês clicarem aqui nessa teclinha 1A, A1, ele diz o seguinte, está trocando número por letra, letra por número. Então, se eu clicar, ele troca o número por letra, pela palavra, tá? Bom, tem que ser assim para teste ter de dados independentes? Sim, tem que ser assim, tá? Então, quando vocês pegarem um teste para dados independentes, para grupos independentes, vocês têm que criar as variáveis exatamente dessa maneira. Uma coluna só de notas, uma coluna só de batimento cardíaco, uma coluna só de não sei o que, só de idade, só... Beleza. E a segunda coluna com os grupos, com os 2 grupos. Aí tu vai ter o grupo masculino e feminino, tu vai ter o grupo terceiro semestre, segundo semestre. Então, os grupos tu vai colocar aqui do lado, dando um número para ele, e depois indo aqui na visualização da variável, nos valores, indicando para eles o que eles são. Bom, gente, vocês sabem que notas, essa medida aqui não há uma grande necessidade de tu mexer, tá? Mas eu gosto de deixar ela bonitinha. Ela é escalar. Já segundo o sexo, já não é escalar, né? Sexo, a gente aprendeu, é nominal. Mas se também não quiser trocar, por enquanto não vai fazer diferença nenhuma, tá? Lembrando sempre que quando vocês vão criando o banco, é bom que vocês gravem, né? Perder o que já foi feito não vale a pena. Então aqui tem um disquetezinho, manda salvar, espera um pouquinho, ele vai te perguntar onde tu quer salvar, e tu quer salvar, sei lá, na área de trabalho. Eu vou colocar aqui segunda, beleza. Não pode dar espaço, tá? Tipo assim, segunda-feira. Desculpe, aqui pode, tá? Desculpe, eu estou viajando aqui. Nome da variável não pode. Mas aqui o ideal é colocar um underline, alguma coisa assim que fica legal. Segunda, até dá para dar espaço, acho que não tem problema nenhum. Não estou lembrado que eu nunca dou espaço, então na variável tu não pode botar, tá? Lá no nomezinho lá. Salva, e aí tu vê que ele desabilita lá, ó. Ficou sem habilitação. Qualquer mudança que eu fizer, ele vai ficar colorido. E aí vocês precisam só toda hora dar uma vamos ver se ele, ó, que ele não altera nada, tá? Mas qualquer número que eu colocar mais aqui, eu não vou colocar nenhum, ele vai ficar colorido, dá um clique e ele vai ficar desabilitado. Muito bem. O que nós temos que fazer? Então vamos lá, gente. Vamos agora lembrar que o nosso caminho é esse, que é exatamente o caminho
que vocês têm que fazer no trabalho de vocês. Aqui eu botei assim, ó, notas ENF, sexo ENF. Tu cria duas variáveis, né? Aí depois tu coloca, a variável sexo é nominal, então atribuímos 0 e 1. Eu atribuí 1 e 2, tá? O número aqui não vem ao caso. Eu atribuí 1 para masculino e 2 para feminino, tá? Mas vocês querem botar 0 e 1, uma diferença é 0, não faz diferença nenhuma para mim, tá bom? Agora nós vamos para analisar a normalidade. Isso aqui é o primeiro passo de qualquer trabalho a partir de hoje. Se vocês não fizerem isso, vocês então não têm a noção do que o trabalho está desenvolvido de uma maneira correta, tá? Então a gente vai analisar a normalidade. De que maneira? Indo exatamente nessa sequência aqui, tá vendo? Vamos em analisar, estatística descritiva, explorar, tá? Vamos lá então. Vamos para o programa. Vamos lá, pode ser aqui, não tem problema. Vamos lá, analisar, estatística descritiva, explorar. Clica. Bom, o que é a variável dependente? A variável dependente são as variáveis, no caso, a variável numérica aqui, tá? Seriam as notas. Então, tu pega a nota de lá, transfere para cá. O que é fator? Fatores são os grupos. Então, sexo é grupo. Então, tu vem aqui, joga sexo nessa segunda caixa. Deus o livre jogar na primeira, que daí a gente rala tudo. Ah, mas se eu jogar na primeira, é só pegar e trazer para a segunda. Ó, com o mouse, tu leva para a primeira, para cá, para lá, para onde tu quiser. Mas tem que deixar aí notas, batimento, sei lá, qualquer informação numérica vai aqui. E aqui são os grupos, então, tá? Ali, se não me engano, no trabalho vão ser homens e mulheres, tá? Mesma coisa, masculino e feminino. Então, tu vai colocar o sexo aqui. Bom, aí tu vem em gráficos, e aqui tu clica em gráficos de normalidade com teste. Tem que ficar marcadinho aqui com IV, e esse IV aqui não precisa só preencher o saco. Então, tira ele de lá e marca esse daqui, gráfico de normalidade com teste. Tá? Continuar e dá OK. Espera um pouquinho e vai sair aqui o output. Vai ser uma tabela grande que mostra a média dos homens, 119, tá vendo ali? Ó, média dos homens, 119, e a média das mulheres, 138. Eu sei que vocês aí estão loucos para chegar e dizer para mim assim, ó, Nandi, mas para aí, 119 contra 138, é óbvio que as mulheres têm um rendimento maior que o dos homens, porque 119 é muito longe de 138. Gente, isso é o que vocês acham. Se vocês não conseguem provar aquilo que vocês estão falando, é melhor não falar. Ah, mas é bem distante. Imagina, 119 para 138 são praticamente 20 aí de diferença. E daí? Me prova isso. Não, mas pela lógica, porque isso, porque o meu cachorro, porque... Tu pode ficar falando o dia inteiro para mim. Se tu não me provar, é melhor ficar quieto e não falar nada, tá? Então, quer dizer, há uma tendência de que as mulheres tenham um rendimento maior do que os homens. Há uma tendência, certo? Nem sempre o que é maior do que o outro, muito maior como é, realmente o grupo seja diferente. Às vezes pode ser um ou dois que botam o valor lá embaixo ou o valor lá em cima. E aí a gente não está analisando 1 e 2, está analisando todo mundo. Bom, mas isso aqui não me interessa agora. Agora, nesse instante, me interessa esse quadro aqui. Esse quadro aqui vai ter que... Oi? Desculpa te interromper, mas eu tô com uma dúvida lá do começo, porque eu não sei usar essas coisas de computador, então eu tô tentando aqui. Como eu faço para virar ali o notas e o sexo para virar a coluna? Como assim? Porque os meus, quando o senhor mandou escrever, foi aí que eu me perdi. Eu botei eles onde tem o 1 e o 2, só que eles não foram ali para cima. Não sei se o senhor vai conseguir entender. Tipo, tu não começou na linha 1. Não, eu coloquei, só que eu não consigo. Tipo, tá na linha 1 e na linha 2. Eu não consigo que vá pra Mas tu coluna. colocaste eles aqui na linha assim? Isso. Não, aí não tem. Não tem como, tu vai ter que copiar. Eu acho que tu colocaste aqui, ó. Tu colocou as notas 100, 90, 110, aqui. Não. Eu botei no primeiro quadrinho ali, eu botei notas, ENF, e no Aqui, segundo. nesse aqui, onde tá Isso. 100. Não. Onde eu Não. coloco? Que eu me perdi Aqui, ali. ó. Tem que vir aqui embaixo. Tá vendo visualização da variável? Sim. Clica.
Ah, bom, tá. Me desculpa, eu não vi Não, vai isso. lá, Eu vai lá, sei vai que ele lá. disse. Aí tu põe notas enf, sexo enf. Aí tu criou as duas variáveis. Quando tu criar as duas, tu vai ver que vai aparecer lá em cima o nomezinho já para ti. Tenta criar aí. Tá, agora foi, agora sim, tá, E aí obrigada. tu vai colocar, mas os números teus estão todos aqui embaixo, Isso. então, só que daí tu começou na linha 2, então, colocar os números. É, ficou tudo desorganizado, mas agora Então tu deu vem aqui, certo. ó, tu vai ter que tirar, aí tu vem aqui, ó, vem na linha 1 e com o botão direito do mouse tu elimina a linha 1. Porque tu foi até o número 61 aqui embaixo. Isso, ficou fora de ordem, tá? Tá, não tem problema a ordem, mas o problema é que ficou 61. Então tu vem na linha 1, que vai ficar em branco, né? Vai tirar aquela informação. Tu vem aqui, ó, e botão direito do mouse e elimina. E ele elimina a linha 1 e tu fica com ele todo certinho aqui. Vê se deu certo. Deu, agora deu certo, Tá, obrigada, professor. valeu. Então, gente, o que a gente estava ali, ó? O que interessa para nós? Eu estou pensando no trabalho de vocês, tá? Então, vocês vão ter isso aqui, ó, que é o output, né? Lembra que você sempre tem dois caminhos aqui, ó. O output, que é essa saída do programa, e vocês têm os banquinhos de vocês. Então, clicou aqui na bolinha aqui embaixo, output, banco, output, banco. Eu quero output. O output, isso aqui vocês vão precisar lá me mostrar, tá? Depois vocês vão entender por quê. Vocês vão precisar que isso aqui apareça lá. Como é que eu vou mandar isso aqui lá para o Word? Vocês vão me entregar em Word. Vocês vão aqui, ó. Vocês vão ir aqui com o mouse aqui em cima. Tá vendo que tá aqui em cima? Ficou um quadro agora aqui, ó. Tá vendo? Clica o botão direito, copia. E lá no Word, vocês fazem conta que estão fazendo o meu trabalho aqui, ó. Vamos abrir um outro Word em branco aqui. E aí vocês vão ter, só botar assim, ó, não vou ficar aqui, ó, Ctrl V. Pronto, maravilha. Sem ajeitar nem nada, tá? Isso aqui tá ótimo. Agora, o que eu preciso que vocês entendam é o seguinte. Nós estamos aqui, ó, com essa tabela. Nós temos duas hipóteses, trabalhar com Kolmogorov ou trabalhar com Shapiro-Wilk. Nós iremos trabalhar com Shapiro-Wilk. Por quê? Porque nós temos grupos de 30. Lembra que a gente trabalhou em aula retrasada, passada? Seria a última aula, né? Que não foi segunda passada, foi a outra. Em que se a gente tem mais de 50, a gente usa o Kolmogorov. E a gente tem 30 em cada grupo. Então, vou pegar o Shapiro, tá? E no Shapiro, vocês devem lembrar que quando aparece o valor do P, aqui, ó, esse valor do P der valor maior que 0,05, então os dados são normais. Então a gente vai dizer, ó, o que eu vou colocar lá, ó, lá no material de vocês. Os dados, vou botar aqui, os dados são normais, pois o P deu maior que 0,05. Pronto. Aí, ó, tu pega esses dois carinhas, identifica que eles deram maior que 0,05, então os dados são normais. Por que obrigatoriamente os dados têm que ser normais? Porque para a gente poder aplicar o teste de teste T para dados independentes, eu preciso que eles sejam normais. Então, todos vão ser normais, tá, gente? O trabalho de vocês vai ser normal. Depois eu quero mostrar, se não for, vocês vão trabalhar como fosse, tá? Depois vocês vão entender o que eu estou dizendo. Agora não dá para entender muito sobre o trabalho. Então, olha aqui, ó, tem o Shapiro-Wilk, pega esses dois carinhas e aqui dá a explicação. Não precisa colocar essa explicação lá no trabalho assim, tá? O que eu preciso saber é que vocês entendem que se os dados forem normais, como são aqui, ó, o P feminino deu 0,0575, o P masculino 0,580, ambos superiores a 0,05. Se um deles falhar, não dá para usar o teste. Aí a gente vai aceitar a normalidade e usaremos um teste paramétrico. Qual teste que a gente vai usar? Então agora vem a parte final da questão. Tu vê, eu já estou na parte final da questão, gente, incrível que pareça, né? Então, o que eu tenho mais aqui, só para a gente poder entender, ó. Eu gosto muito desse quadro, ele me dá média, me dá o desvio padrão, tá? Me dá a média do feminino e o desvio padrão do feminino. A maior nota do masculino, menor nota, né? Então, me dá algumas informações interessantes aqui. O quadro da normalidade, extremamente importante,
né? E tem um desenho aqui que eu acho maravilhoso também, ó. Tá? Isso a gente usa muito nos artigos, tá? Esse desenho que é o desenho de box plot, que ele por si só, ele gera isso para vocês. Agora a gente nota claramente aqui, gente, que as mulheres estão um pouquinho acima dos homens. Ó, tá vendo? Aqui seriam os resultados dos homens e aqui o resultado das mulheres, né? Então, o que significa dizer? Que há uma tendência de que as mulheres têm um rendimento maior na comparação com os homens. Mas isso é a minha intuição que está dizendo. Intuição não se pode trabalhar com intuição. Ou tu prova, ou tu não vem com essa historinha da intuição, tá? Mas o gráfico é bem legal, já me mostra que eu tô achando que as mulheres têm maior rendimento que os homens. Aqui nós temos uma mulher, ó, que destoou, é a mulher 6, que ela destoou das notas das outras mulheres. Posso até ver quem ela é. Ela destoou para o lado negativo, tá? Enquanto todo mundo assim tinha nota superior a 100, essa mulher tirou uma nota um pouquinho mais que 75. Vamos ver quem ela é. 46, só para a gente ver. Ó, tá aqui, ó, 46, ó, ela tirou 80. Enquanto todo mundo estava tirando acima de 100, tá vendo? Então ela se tornou um outlier. Ah, mas isso me interessa? Não, só para, né? De repente eu posso ter digitado errado, né? Alguma coisa assim, eu vou lá rever a mulher número 46, a minha anotação, e vi que realmente ela tirou essa nota. Nota é meio complicada, né, gente, ser outlier. Por quê? Nota, tem gente que vai tirar 10, tem gente que pode tirar 0, né? Você sabe bem, acontece, tá? Então, o que eu quero dizer com isso agora? Agora eu posso ir para frente e finalizar a questão. Como vai para frente agora? Então, eu vou lá no material nosso, que diz o seguinte, ó, qual é a pergunta que eu tenho que responder? Será que a média dos valores são diferentes nos gêneros? Será que as mulheres têm notas diferentes de homens? Né? Essa é a minha pergunta. Bom, então para responder essa pergunta, eu vou aqui, ó, em analisar, comparar médias, teste T de amostras independentes. Então, se vocês seguirem esse quadrinho aqui, ó, vocês então estão feitos aí. Só que agora aqui, gente, tu tem que colocar aqui o que tu digitou lá, tá? Então, eu digitei 1 e 2, tá? Tu pode ter digitado 0 e 1. Então, é importante isso aqui, vocês entenderem isso aqui para gerar esse quadro e para gerar essa conclusão aqui no final, tá? Então, vamos lá. Então, como é que a gente faz aqui? Vamos lá, em analisar, tá? Comparar médias, tá vendo? Teste T independente, tá vendo ali? Teste T independente, amostras independentes, teste T. Tu pode clicar. Vai aparecer esse quadrinho. Esse quadrinho aqui tu vai colocar qual a variável que tu quer testar. Eu quero testar as notas dos homens e mulheres. E aqui, sexo é um grupo, né? Então a gente coloca lá embaixo. Vocês estão vendo que não dá para dar ok aqui, ó, que está bloqueado. Porque nós temos esses dois pontinhos de interrogação. Esses dois pontinhos de interrogação significam o que tu digitou para o homem e o que tu digitou para a mulher. Eu digitei, gente, 1 para homem e 2 para mulher. Eu digitei. O que vocês digitaram lá para masculino e feminino, tem que colocar aqui, ó. Grupo 1, eu digitei 1 e o grupo 2, eu digitei 2. Dá continuar, beleza? Dá ok. Ó, aqui você viu que saiu os pontinhos de interrogação lá? Saíram? Ok. Deu. Aí vocês vão pegar esse quadrinho, tá? Ó, botão direito do mouse, copia e leva lá para fazer conta do trabalho que você está aqui, né? Opa. Trabalho de vocês fazer conta que está aqui. Aí eu vou pegar esse quadrinho e colocar aqui. Depois eu vou pegar o segundo quadrinho lá, aqui, esse quadro que é grande, né? E vou jogar aqui. E aí eu quero só ensinar uma coisinha assim, não sei se vocês sabem, quando eu coloco um quadro grande, tá vendo que o quadro ficou enorme, maior que a página no Word? Então é o seguinte, isso aqui é uma questão de Word, tá? Isso aqui não é uma questão de programa nem nada, tá? Quando ele ficou muito grande, que vocês não conseguem ver o que está aqui para cá. Então vocês podem clicar aqui em cima, ó, aqui nesse lugarzinho aqui, ó, clica ali, ó, aí fica tudo marcado, tá vendo? Aí vocês vão ali de novo com o botão direito do mouse, vocês vão ajustar automaticamente na janela.
Aí vocês vão ter o quadro de vocês aqui. Ou vocês aumentem um pouquinho também, né? Através do layout, pode aumentar as margens, né? Para deixar um pouquinho menos feio, vamos dizer assim, né? Então tá aqui, ficou um quadro, é um quadro grande, né, gente? Então, se é um quadro grande, a saída nossa é essa que eu citei para vocês, tá? Então, vocês vêm aqui no quadro, vem aqui em cima, bem naquela simbologia lá, clica, fica tudo marcado, botão direito, ajusta automaticamente a janela. Ele ajusta na janela, tá? Bom, tá? Mas isso aí é detalhe, mas para o trabalho, isso aqui é o que interessa. Então, para o trabalho, eu preciso que apareça isso daqui, para vocês me mostrarem se os dados são normais ou não. Precisa esse quadro aqui, porque é a conclusão, a gente vai precisar muito desse quadrinho aqui, tá? E eu preciso desse quadro aqui que apareça também no trabalho. E eu preciso agora que vocês escrevam uma conclusão. Como escrever a conclusão? Então, vamos lá. Então, assim, gente, ó, quando vocês têm esse quadro, vocês agora voltam lá para o meu. Quando vocês têm aqui no quadro, tá vendo o quadro 1 e o quadro 2. O que acontece? Vocês têm aqui o primeiro P, que é SIG, tá? Sempre que aparecer SIG, é o P. Pode ver lá que apareceu o SIG lá no programa, né? Vamos ver. Olha lá, SIG, tá vendo? SIG, tá vendo ali? 2 SIGs, né? Então, vamos lá. Sempre que aparecer a palavra SIG, é o P que vai no trabalho. Então, só que não é o P desse teste aqui. Eu tenho que encontrar o P desse teste aqui, ó. Então, é esse daqui. Tá vendo? Aqui os dois casualmente deram iguais. Tá? Podem dar, pode não. Né? Então, o que significa dizer? Eu tenho que escolher um dos dois. Mas aqui, neste caso em particular, os dois deram iguais. Tá? Mas se não desse igual, com quem que eu decido? O de cima ou o de baixo? Então, aí a gente precisa lembrar o seguinte. Se esse P aqui, ó, se esse P for maior que 0,05, né, a gente pega o de cima. Se for menor, esse aqui for menor, ó, esse aqui, ó, amarelinho, for menor, a gente pega o de baixo. Maior o de cima, menor o de baixo. Embora aqui a resposta ela não vai mudar, porque o máximo que vai dar uma diferencinha aqui é 0,04. Aí não muda a resposta, tá? Então, repetindo, se esse P aqui, no teste de Levene, ele der maior que 0,05, como deu, eu pego de cima. Então, eu vou pegar esse aqui. De cima. Então, eu vou pegar esse aqui. Oi. Para mim, trancou a sua tela. Eu saí a voz normal, só que para mim trancou a sua tela de compartilhamento. O pessoal trancou também, todos? É que eu, no caso, falou amarelinho e para mim não apareceu nenhum amarelinho aqui. Sim, e aí, pessoal, apareceu? Oi, apareceu, só que tu marcou o 003 no P bilateral ali do teste. Tá, os dois em cinza. Isto. Depois apareceu mais. Travou faz bem pouquinho tempo, para 7. Tá, então eu vou descompartilhar, compartilhar. Tá? Vamos lá. Tá bom. Vamos ver se vai dar. Agora, será que apareceu? Sim. Tá. Beleza, e me falem de novo, tá? Não tem problema, pode sim. Claro que pode acontecer, né? Porque esse horário já começa a internet dar umas falhadinhas. Então, assim, ó, só para a gente poder entender. Os dois valores aqui são iguais. Você tem que pegar um deles, tá? É um desses aqui, não aquele ali. É um desse aqui, o SIG, que seja um desses aqui, ó, tá? Agora, às vezes, o de cima dá um e o de baixo dá outro. Tipo assim, ó, um deu 003, outro deu 004. Então, vocês vão ter que escolher. Mas não vai dar diferença, porque os dois são números muito pequenos, então, mas tudo bem, mas temos que fazer a coisa certa. Então, quando a decisão para pegar o de cima ou para pegar o de baixo, é aqui, ó, variâncias iguais ou variâncias não assumidamente iguais. Então, o que acontece? Como é que a gente faz? É bem barbado, ó.
Se este número aqui, ó, este aqui, ó, que é a das igualdades, da variância, tá vendo lá em cima? Se esse número for maior que 0,05, e ele é, pegamos o de cima. Se ele for menor, pegamos o de baixo, né? Então, se der diferença, gente, repito, é na casa dos milésimos, portanto, não vai dar diferença na conclusão da questão, mas é interessante que a gente faça sempre corretamente, tá? Agora, vamos lembrar uma coisa que eu pedi aquele dia em aula, tá? Não sei se, claro, vocês vão lembrar, que nós temos o seguinte, eu vou até anotar uma coisinha aqui, ó, no meu material, porque aqui eu não estou mexendo lá naquele, né? Gente, ó, agora no final, tá? No final, tá? Caso o P seja menor ou igual a 0,05, nós vamos concluir que existe uma diferença significativa, certo? E caso contrário, não existe. Então, caso o P ele seja maior que 0,05, a conclusão é que não existe uma diferença, tá? Uma diferença significativa. Acabou. A partir de agora, gente, é só concluir, partir para o abraço e terminou, certo? Então a gente vai perguntar, olha aqui, aproveitando aqui, o P foi esse aqui, tá? Ou esse, mas correto é o de cima, tá? Esse P, ele caiu aqui, não caiu, ó? Ele foi menor que 0,05. Beleza. Então quer dizer que existe diferença significativa no rendimento entre homens e mulheres. Então, olha aqui, ó, que conclusão eu vou ter aqui, ó. E assim que a gente coloca nos estudos, tá? Lá nos artigos e tal. Existe sim uma diferença significativa, eu tô lendo aqui embaixo, tá vendo? Ó, aqui, vou botar numa cor aqui. Vamos pegar. Aí, aqui, ó. Existe uma diferença significativa das notas dos estudantes em função do sexo. Notamos que os estudantes do sexo feminino tiveram resultados superiores aos do sexo masculino. Ou seja, e aí vem a parte final, que eu acho importantíssima essa conclusão, o sexo influencia sim na relação de melhores notas. Agora, tu escrever isso e tu não colocar esse P, sinto dizer para vocês, gente, que vocês falaram lindo e maravilhoso, vocês vão ganhar um Oscar do português, tá? Mas se vocês no final não colocarem o P, esse Oscar, ele vai pro saco, ou seja, não vai me adiantar em nada. Então, esse P aqui, se tu não colocar ele na tua conclusão, eu digo sempre, sinto muito, cara, o que tu fez. Ah, mas dá para notar que as mulheres tinham rendimento melhores, mas tu não provou. E quando tu coloca o P, é sinal que tu provou. De onde é que eu tirei esses números aqui, que eu acho maravilhosos também e sempre importante colocar, tá? Então, feminino, olha ali, ó, tá vendo? 138 de média, com desvio padrão de 23. Lembrando que lá no programa ele não aparece desvio padrão, ele aparece erro desvio. Quer ver, ó? Quer ver lá? Vamos olhar lá o output. Olha ali, ó, tá vendo, ó? Olha aqui, ó, gente, ó. Erro desvio. Erro desvio é o nosso desvio padrão, tá? Então a conclusão é essa. Vamos ver. Então, tem diferença sim. Quem definiu foi o valor do P. Esse valor do P tu tem que colocar em algum momento da tua frase. Algum momento tem que colocar. Não interessa se colocou aqui em cima ou aqui. Algum momento tu vai ter que colocar. Por quê? Porque essa conclusão aqui, existe uma diferença significativa na questão do sexo aqui. Gente, tu só pode falar isso se tu provar. Então, essa prova é o valor do P, tá? Então, é aí que a gente chega na conclusão, sabe? Então, às vezes, a gente pode achar que não tem diferença, mas o programa diz que tem. Ou ao contrário também, que a gente pode achar que tem e o programa diz para ti que não tem. Não adianta ficar bravo, torcendo o nariz e tal. Não adianta nada, tu vai ter que entender que são regras, né? Então, gente, o que você tem que saber? Olhe bem. Gente, duas coisinhas só. Vou repetir, duas coisinhas só. O que você tem que saber é aqui em cima, tá? Ó, esse quadrinho dos dados normais,
caso for maior que 0,05, os dados são normais. Então, não preciso dizer para vocês, né, gente? Caso contrário, ou seja, E menor igual a 0,05, os dados não são normais. Aí, se não forem normais, a gente não aprendeu ainda, tá? Então, tu pega e por que eu pego o Shapiro? Porque nós temos poucos dados. Mas a partir de quanto? De 50. Quando eu tiver 50 dados no masculino, conta 50 no feminino. Aí eu já vou poder pegar carinha aqui do lado. Mas aqui no 0,5 seria normal também. Não mudaria a minha vida se pegasse o Komogorov ou o Shapiro. A estatística do insistir. Não é esse P que tu vai pegar, tá? Não é esse P que tu vai pegar. É só tu olhar esse que eu marquei maior que 0,05. Pega de cima. Menor, pega de baixo. Entendeu? Tá? E tinha uma dúvida pra gente brincar. E não vou passar uma dúvida, não. Prof, seu áudio travou um pouquinho agora nos últimos segundos. Eu vou fazer outro exemplo aí, eu acho que no final, se tiver dúvida. Oi? Agora deu para entender. Só um pouquinho, gente, eu acho que vou ter que trocar de voltou ao normal ou não? Não, mas igual não... Vocês estão escutando? Sim, agora Oi? não está travando. Tá. Antes estava travando. Tá, não, mas eu vou só pegar... Tá, tranquilo. Professor. Agora vai. Eu fui para um outro ponto aqui melhor, gente, porque tá ruim lá no escritório. Não sei o que tá dando lá. Deu. Agora vai. Beleza. Tá? Então, agora estão me escutando? Então, né? Agora sim. Agora sim. Tá. Beleza. Agora acho que não vai dar trancar nada. Bom, vamos lá. Então, o que nós temos aqui? Nós temos o outro teste que a gente vai falar depois. Então, vou fazer mais um exemplo, tá? De teste para dados independentes. Então, vou buscar aqui um exemplo, que eu acho um exemplo legalzinho, né? Por exemplo, quero ver o que deu aqui. Vamos pegar esse exemplo aqui, gente. Vamos ver aqui, água, tá? Esse aqui é muito pequeno, o grupo. Não, isso aqui é um antes e depois, eu quero fazer isso aqui com vocês. Deixa eu estar procurando. Tá, aqui eu já achei. Vou pegar um exemplo aqui, quer ver? Ó? Vamos lá, já vi um exemplo bom de trabalhar e até ele nem está pronto esse exemplo. É isso que eu quero até, prefiro assim. A gente partir do zero esse exemplo. Vamos pegar esse aqui. Ó. O que nós temos aqui, gente? Suponha que você esteja interessado em examinar os efeitos da transição circular fetal para o pós-natal em prematuros. Não, aqui não dá para fazer. Desculpe, que esse aqui não dá. Por quê? Porque esse aqui é
é a mesma criança em 2 momentos. Então, não é independente, tá? Então, tudo bem. Vamos pegar esse exemplo aqui. Vamos ver uma coisa. Aqui, emparelhada. Clássico e novo. Pode ser esse aqui, tá? Então, é o seguinte, ó, gente. Isso aqui é muito comum, né? A gente tem um exemplo aqui. O que a gente tem aqui, ó? Nós temos um exemplo que fala sobre uma nova droga, né? E aí eu quero verificar se ela é melhor clássico contra o novo. Eu estou jogando aqui, isso aqui é um jogo. O clássico, o medicamento clássico contra o medicamento novo. Então, o que a gente vai fazer aqui? Eu quero saber se existe uma diferença significativa. Parece que sim, né? Porque os números aqui realmente, ó, me parece ser bem maiores do que esses números aqui, né? E isso aqui o que é? É o tempo, né, de recuperação. Então, esse aqui leva um tempo maior e o medicamento novo leva um tempo menor. Mas esse maior e o menor, será que há uma diferença? Não sabemos. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai lá para o programa, né, e vai colocar aqui, abrir dois elementos. Quem são? Vamos abrir aqui tempo, né, tempo e grupo tempo, tá? Grupo tempo. Então, beleza. Quando a gente criou 2 aqui, na visualização da variável, na visualização dos dados, ele está lá, ó, tempo e grupo tempo, né? Vamos pegar o tempo aqui, gente, e anotar, pegar esses carinhas aqui, ó. Pegar esses aqui. É bem pequeno, né? Mas tudo bem, não tem problema nenhum. Vai lá e larga ele aqui. Ctrl V. Como é um grupo, eu vou chamar de 1. Esse é o grupo clássico. Agora eu vou pegar os dados do grupo novo, que são esses carinhas aqui. Ctrl C e Ctrl V. Esses carinhas fazem parte do grupo novo. Ó, beleza. Só que não esqueça que eu tenho que, no grupo, eu tenho que colocar aqui do lado o que é 1 e o que é 2. Então, 1 é o grupo clássico, Enter, ó, ele tem que aparecer aqui, e 2 é o grupo novo. E ele tem que dar Enter para aparecer ali. Ele tem que incluir esses 2 carinhas ali. Ok, beleza, vamos lá. O que é o primeiro passo mesmo que a gente tem que fazer? É analisar a normalidade. Então, na análise da normalidade, vocês têm que vir aqui, analisar, descritiva, explorar. Notem que o exercício anterior está aqui. Então, tu vai tirar notas daqui, vai tirar o sexo enf daqui, vai colocar o tempo aqui e o grupo tempo vai colocar aqui embaixo. Tá? Não precisa vir mais aqui, porque isso já veio uma vez, não precisa vir mais, mas vamos supor que estamos fazendo exercício pela primeira vez, tem que vir aqui onde mesmo? Olha aqui, ó, nos gráficos e clicar aqui nesse carinha. Continua. Ok. Espera um pouquinho. Vai aparecer. O clássico dá uma média de 11 e o novo dá uma média de 7. Me parece que o novo é melhor, né? Me parece, mas a gente tem que provar. Então, a gente precisa desse quadro aqui, para a gente poder analisar. A gente já aprendeu com esse quadrinho aqui, ó, deu esse cara ali. Notem, é Shapiro, isso não tenho dúvida nenhuma, tem um grupo extremamente pequeno, né? 7 em cada grupo, imagina, né, gente? É muito pequeno. E aí tu tem aqui dois elementos, ó, esse em amarelo. Como ambos os casos o P deu maior que 0,05, os dados são normais. E se eles são normais, o que eu vou fazer? Eu vou aplicar um teste T para dados independentes. Tá? Então, eu já comprovei que eu posso aplicar. Então, nós vamos para a segunda etapa, que é qual? Aplicar. Então, vamos aplicar agora o teste. Segunda e última, né? Acabou a questão aí. Então, vamos analisar, comparar médias independentes. Eu estou comparando gente que tomou medicamento novo contra gente que tomou medicamento clássico. Tira aqui as notas ENF, coloca tempo, tira o sexo ENF e coloca grupo tempo. Note que ficou trancado novamente, ele sempre vai trancar. Tu tem que tirar esses 2 pontinhos de interrogação, clicando em definir grupos. Clica,
Aqui o grupo 1 é 1, o 2 é 2, né? Então, continua. Tem que cuidar, tá, gente? Tem que digitar exatamente o que tu digitou no programa. Ok. Espera um pouquinho. Olha aqui a diferença, né, gente? O gráfico já me mostra que o grupo novo tem um tempo de recuperação muito mais baixo do medicamento clássico. Mas será que essa tem diferença? Preciso desse quadrinho aqui, de média e desvio padrão, e preciso desse quadro aqui. Não esqueça, tá, gente, que quando tu copiar o quadro lá para o teu Word, vou falar mais uma vez isso, tá? Ele vai copiar assim, ó. Ó, quer ver, ó? Vou pegar o quadro grande, tá? Tem que copiar os dois, mas vou pegar o quadro grande. Vou vir aqui com o botão direito, copiar. Vou vir aqui e colar. Ele ficou grandão a dar com pau. Ele está muito grande isso aqui. Então, tu vem aqui, bem aqui em cima, onde tem aquele quadradinho, clica, só dá um clique, ele marca tudo. Aí, agora, com o botão direito do mouse, ajuste, autoajuste, ajusta automaticamente a janela. Aí ele fica do tamanho que tu consegue enxergar tudo, tá? Então, vamos lá. Esse aqui até foi legal, gente, porque olha o que vai acontecer agora, tá? Vamos pensar uma coisa. Tu vê que os dois deram diferente aqui, ó. Mas a diferença não vai dar diferença na resposta. Mas eu preciso pegar um dos dois. Quem dos dois eu devo pegar? O de cima ou o de baixo? Sem olhar lá para baixo. O que vocês acham? Tem que poder até parar um pouquinho de falar. De cima ou de baixo? Tem, gente. Falem uma. Qualquer um. Gente, oi. Eu tenho dois valores bem diferentes, mas mesmo assim, qualquer um que eu pegar, a resposta vai ser a mesma, a conclusão vai ser a mesma. Mas eu tenho que pegar certo. De cima ou de baixo, entre esses dois aqui. Não lembram, gente? Não tem que olhar esse, ó, tem que olhar esse cara, esse aqui, ó, que eu vou agora botar ele, ó, tá vendo aqui? Até vou botar ele riscado aqui. Tem que olhar esse cara. Se ele for maior que 0,05, pega o de cima, mas ele é menor, então pega o de baixo. Vai pegar o 0,011, tá? Não porque ele é igual àquele lá, não tem nada a ver, nada a ver. É porque esse valor é menor, e quando é menor, pega o de baixo, quando é maior, pega o de cima, tá? Então devemos pegar esse valor aqui. Vou botar ele em amarelo, é esse valor que eu devo pegar. Aí, então, o que significa, gente? Vamos olhar aquela colinha que eu fiz agora há pouco? Olha aqui, ó. No final, caso P seja menor que 0,05, existe uma diferença significativa. Então, vamos concluir lá. Que conclusão a gente chega? Existe uma diferença significativa no tempo de recuperação quando aplicados diferentes medicamentos. Eu não gosto assim, ó, me colocar só a conclusão assim. Existe uma diferença significativa. Pronto. Entendeu? Não. Aí é uma conclusão muito rasa, muito simplória, então não é assim, tá? Então vamos de novo. Existe uma diferença significativa no tempo de recuperação quando aplicados diferentes medicamentos. Ó, já coloquei o P aqui, tá vendo? Ó, porque essa conclusão, ela exige que eu prove ela e eu estou provando aqui. E botei assim como mostra o gráfico abaixo. Olha ali, ó. O gráfico mostra muito claramente, né? Notamos que o tempo de recuperação utilizando o medicamento novo, média e desvio padrão, onde é que tirei a média aqui, ó, 7, desvio padrão, ó, e é inferior ao medicamento convencional, média, desvio padrão. Portanto, o novo medicamento é mais eficaz, porque quanto maior o tempo de recuperação, pior é o medicamento, né? A gente quer ser livre o quanto antes. Então tá aí. Entendeu? Então, gente, ou dá diferença ou não vai dar. Ponto. Ah, e se não desse, hein? Gente, o que eu ia colocar? Não existe uma diferença significativa no tempo de recuperação quando aplicados os dois medicamentos. Só que daí o P
Tinha que dar uma coisa assim, sei lá, vamos botar um número aqui só para brincar. Pronto. Aí tem que botar aqui a palavra não. Não existe. Notamos que não há diferença, então, entre os dois medicamentos. Então, não tem um que seja mais eficaz do que o outro. Então, tu escreve algo que corrobore com aquilo que tu concluiu ali no teste. Então, ele é um teste maravilhoso, gente. Tu prova coisas assim que antes tu não tinha como provar. Tu simplesmente dizia, olha, eu acho que é melhor o fulano. Agora tu não acha, tu prova que o melhor aqui é o medicamento novo. Portanto, vamos trabalhar com ele, porque ele faz com que as pessoas se recuperem de uma maneira mais rápida, né? Imagina, tu em vez de recuperar em 10 dias, 11 dias, aqui tu está recuperando em 7 dias. Então, é uma diferença mesmo extremamente significativa. E repetindo, por mais que vocês achem que a diferença seja extremamente significativa, vocês não podem falar isso sem vocês provarem o que estão falando, tá? Então, e a prova está aqui, ó, é o tal do P. Certo, gente? Vamos ao outro exemplo agora. Vamos ali. Outro exemplo não, outro teste. Agora aqui nós temos um teste T para 2 amostras pareadas. Tá? O que é isso daí? Tá? Eu vou ter 2 exercícios lá, você não tem como você confundir, até porque eu vou dizer o que é que você tem que aplicar. Então, o teste T para 2 amostras pareadas. Esse teste T para 2 amostras pareadas significa dizer que eu tô colocando num grupo, estou fazendo um estudo e estou trabalhando o grupo hoje e o grupo amanhã. O grupo no momento 1, o grupo no momento 2. Então, o que significa dizer? Que são as mesmas pessoas que estão participando dos 2 grupos, certo? Então, não é pessoa diferente. Como é que eu vou saber? Bom, às vezes é fácil, quando a gente tem a palavra antes e depois, é certo que é pareado. Momento 1, momento 2, é certo que é pareado, né? Antes de tomar o medicamento, após tomar o medicamento, é pareado. Esse daqui, ele só vai me mostrar que é pareado se eu ler a questão, porque num momento a gente imagina, peraí, um grupo está tomando metadona e o outro grupo está tomando placebo. Beleza, então deu. Então é independente. Não, olha aqui o que está aqui. Foi realizado um estudo, foi dado uma dose diária de metadona, né? Cada indivíduo tomou 20 miligramas de metadona ou um placebo durante 5 dias sem saber qual foi o tratamento. No quadro tem os valores médios da intensidade de dor, de 0 a 100. Então a gente quer saber se é que usamos o mesmo grupo de pessoas, tá? São 11 pessoas e eles, alguns dias, o João ali, que é o número 1, por exemplo, em 5 dias, o João, talvez em 2 tenha tomado placebo, em 3 tenha tomado metadona, e colocar aqui a média do grau de dor em cada um dos casos. Tá? Pode o João ter tomado 1 dia placebo, 4 dias metadona. 4 dias placebo, 1 dia metadona. E aí foi feita a média e colocado aqui. Então, quer dizer, o grupo é o mesmo, não mudou nada, tá? Então, ele é possivelmente um teste pareado, tá? Como que a gente faz então? Bom, a primeira coisa, a gente vai lá criar as 2 variáveis. E nesse caso, gente, aí é que está a diferença. Nesse caso, tu vai ter que ter duas variáveis. Uma delas vai se chamar placebo. Então, vocês não invertam as coisas. Para pareado, tem que ter 2 grupinhos separados. Quando é notas, tu vê que notas é tudo na mesma coluna. Tempo é tudo na mesma coluna. Aqui não. Quando for pareado, tu vai ter que abrir uma coluna placebo e a outra coluna metadona, tá? Então não dá para trocar isso daqui, tá? E aí vai ser bem fácil, ó. Vai vir aqui agora no banquinho de dados e tu copia as 2 colunas numa tacada só. Não façam o contrário. Não façam que nem o teste independente. Não pode fazer. Viu o teste independente, ó? Tudo nota,
Opa, o que eu fiz aqui? Ah, tá. Aqui. Ah, eu errei uma coisa aqui. Aqui, deixa eu puxar lá para cima. Uhum. Tá, aqui. Então, o que acontece? Aqui também eu poderia puxar eles para cima, mas não dá diferença nenhuma, mas tudo bem. Vamos puxar para ficar bonitinho todo mundo. Vamos puxar aqui. Beleza. Então, olha aqui, gente, o que acontece aqui? Né? A gente tem tudo notas, tudo tempo, tudo na mesma coluna. E na outra coluna parceira do trabalho são os grupos. Ó. Isso aqui eu também poderia colocar tudo grau de dor aqui e depois colocar os grupos? Não. No pareado, tu tem que ter exatamente os dois grupos separados. Placebo aqui, metadona ali, tá? Qual é o primeiro passo que você faz sempre num teste estatístico? Ah, é o normalidade, né? Então, vamos lá. Vamos em analisar, descritiva e explorar. Tira o tempo, tira o grupo e coloca tanto o placebo quanto a metadona no mesmo quadradinho, no mesmo retângulo. Por que não colocar aqui? Porque ele não está dividindo em grupos, não é? Então tem que colocar tudo no mesmo aqui em cima. Então essa é a diferença também. Clica aqui, não precisa, porque está marcadinho ali o que é para fazer, dou continuar e dou OK. Bom, quando der o OK, vai aparecer o placebo. Ah, agora é que eu quero de vocês, olha aqui. A média de dor do grupo placebo é 63. A média de dor no grupo metadona é 57. Será que tem diferença entre 57 e 63? A diferença é de 6 no grau de dor, né? E o cara vai dizer, 6 no grau de dor, eu acho que não tem diferença. Bom, tu pode achar, né? Mas tu pode achar. Pode, de repente, achar que tem, tu pode achar que não tem, mas tu não adianta ficar achando. Ou tu prova ou tu não prova, tá? Então, vamos olhar aqui embaixo, preciso desse quadrinho aqui, tá? E vamos dar uma olhada no gráfico. Ele não sai gráfico do mesmo quadrinho. Ele sai gráfico em 2 quadrinhos diferentes. Então, já não dá para a gente comparar visualmente a situação do placebo e a situação do metadona. Então, eu venho aqui, né? Vou levar lá para o programa, para o arquivo, esse quadro e a gente pega o Shapiro, né? Por que pegamos o Shapiro? Porque nós temos poucos dados aqui, muito poucos dados. Pegamos esses 2 carinhas. Por muito pouco e tal e tal. Bom, pode ser por muito pouco, pode ser por que tu quiser, mas aqui não interessa, gente. O P deu acima de 0,05? Sim, deu. Então, significa que nós temos aqui uma distribuição normal, né? Nós temos uma distribuição normal. Beleza. Se tu tem uma distribuição normal, passa para a parte seguinte, que é a parte final, que é a parte mais legal que tem, e a parte final. E o que a parte final vai fazer? Vamos lá. Vamos em analisar, comparar médias. Olha aqui agora, não é mais independente. Vamos na pareada. Clica em pareada e o quadro é um pouquinho diferente. Tu tem que botar o placebo no primeiro quadradinho ali e o metadona no segundo quadradinho. Olha, ele vai exatamente comparar um com o outro. Ele vai fazer a comparação, ele vai jogar um contra o outro e dá OK. No que tu der OK, vai aparecer esse quadro 1, é o quadro da média e do zio padrão, importante, e esse quadro 2. Vou mais uma vez lembrar, pega o quadro aqui debaixo, coloca lá no teu arquivinho que tu vai mandar para mim, dá um Ctrl, né, V, vê que o quadro ficou grande, vem aqui, clica, um botão esquerdo, bem aqui em cima, gente, não é copiar, tá? Aqui, ó, não é isso. Tem que vir aqui nesse quadradinho e dar um clique, botão direito do mouse, autoajuste, e ele ajusta na janela. Agora tu enxerga tudo o que a gente precisa enxergar. E esse quadrinho aqui é mais fácil que o outro. Quer ver por quê? Vamos olhar por quê. Esse quadrinho está aqui. O que me interessa? Só te interessa esse cara aqui.
esse carinha no final, tá? E aí a minha conclusão é a seguinte, tem diferença ou não? Aí o cara vai dizer, quase não tem. Não te perguntei. Eu te perguntei se tem ou não tem. Esse número aqui em amarelo, ele é maior ou menor que 005? Cuidado, tá, gente? Aí é questão do cuidado da matemática. Esse número é menor. 004 é menor que 005. Portanto, ele é menor. Lembrando sempre a nossa colinha lá, que toda vez que for menor, no final for menor, existe uma diferença significativa. Então, que conclusão a gente chega aqui? Existe uma diferença significativa no grau de dor quando comparados os dois grupos. Notamos que o grupo placebo teve resultados superiores na comparação com o grupo metadona. Ou seja, o medicamento metadona, ele é eficaz na redução do grau de dor. E aí tu mete o valor do P no final, né? E esse valor de P que deu aqui, não esqueça, surgiu dali. Então, notamos que deu diferença e vida que segue, tá? Então, quer dizer, tu tem que entender que é uma diferença bem interessante entre teste independente e teste pareado. Primeira coisa que é diferente é exatamente na construção do nosso banco de dados, tá? Eu vou fazer mais um aqui, gente. Eu quero um que dê uma coisa aqui que eu quero que provavelmente vai dar no problema de vocês. Então, deixa eu procurar aqui. Um que deve dar a mesma coisinha que no problema de vocês lá. Aqui. Gente, esse aqui é muito interessante, tá? Olha bem, o captopril, ele é um remédio destinado a baixar a pressão sistólica. Muito bem. Foi feito um teste com esse remédio em pacientes que mediram a sua pressão antes, ó, já definiu aqui a palavrinha mágica, antes e depois de tomar o remédio, portanto, é pareado. Pareado. É pareado. O que a gente está questionando? Existe uma diferença entre o antes e o depois? Existe uma diferença entre antes de tomar o medicamento na comparação depois de tomar o medicamento? Gente, se existir a diferença e a gente conseguir reduzir a pressão, significa que esse medicamento captopril é bom para o objetivo dele, que é reduzir a pressão arterial, né? Agora, se não der diferença, não é esse medicamento que vai fazer eu reduzir a pressão, tá? Então, o que a gente vai ter que fazer? Criar, é pareado, né? Vocês entenderam a diferença? Pareado, é o antes contra depois. Então, eu venho aqui para o programa, venho na visualização da variável e vou criar antes captopril e depois captopril. Pronto. É assim que eu vou montar. Antes e depois, ó. Tu vai ver que tá lá, ó. Antes o captopril e depois o captopril. Captopril. Isso, tá? Então, o que a gente vai fazer agora? Vai pegar os dados de lá, tá? Vai pegar os dados daqui, ó, dá um Ctrl C e vamos vir aqui no programinha e dar um Ctrl V. Muito bem. Então, aqui os dados, antes e depois. É isso que eu quero que vocês entendam, gente. Vai ter um exercício que vocês vão ter que criar o banco assim, ó. Notas tudo numa coluna, grupo na outra. Tempo tudo numa coluna, grupo tempo na outra. E tem exercício que vocês vão ter que criar. Placebo numa, metadona na outra. Antes do medicamento, depois do medicamento, um em cada coluna. Tá? Aí o que a gente vai ter que fazer em primeiro lugar? A gente já sabe. Analisar, descritiva, explorar. Tira o placebo, tira o metadona, coloca antes do medicamento, depois do medicamento, os dois no mesmo retângulo, tá? Dá o ok. Espera um pouquinho. Ó, gente, quem toma antes do captopril,
as pessoas tinham 185 de pressão. Quando tomou o medicamento, a pressão reduziu para 166. Olhe bem, me parece, um passarinho me contou que o medicamento faz reduzir a pressão arterial das pessoas. Então, parece ser bom esse medicamento, hein? Vamos provar? Vamos provar. Tem que pegar esse quadrinho aqui, colocar lá no nosso trabalho. Vamos lá, fazer conta que eu coloquei aqui no trabalho. É Shapiro? Sim, né? Aliás, vão ser Shapiro todos, tá, gente? Nenhum aqui nosso vai ser como o oral. A gente tem grupos pequenos. Olha aqui, os dois valores acima de 0,05. Então, a gente diz aqui o quê? Os dados são normais. Os dados são normais. Então, eu vou usar o quê? Um teste pareado, teste T, para dados pareados. Como que a gente consegue chegar no resultado? Então, vamos lá. Tem tudo escrito lá, tá, gente? Pode ver que no exemplo, ó, no exemplo, deixa eu mostrar o exemplo que a gente fez agora há pouco. Olha ali, tá tudo escrito aonde que vocês têm que ir, ó, tá? Não tem nada de novidade, tá? Não vão achar assim, que novidade, coisa nenhuma. Nenhuma novidade. Só que eu passei já o teste? Não. Momento 1, momento 2, clássico novo, tá? Aqui, tá? Muito bem. Aí o que que acontece? Vamos aplicar o teste, então. Então, vamos lá para o programa e a gente aplica o teste. Vamos analisar, comparar médias, ó, ali, pareadas. Clica, vê que os dois estão ali, tira um, depois tira o outro, tá? Beleza. Leva para lá antes do medicamento, depois do medicamento. Só. E dá ok. Espera um pouquinho, aparece o quadro da média e do desvio padrão, e aparece o quadro que nos interessa, tá? Que é esse quadrinho aqui. Então, vamos lá. Vamos olhar lá como é que ele está. Aqui eu botei um quadro maior, mas pode ter um quadro menor, tá? Da média, pode ter. Até foi bom ter passado isso aqui. Às vezes aparece um quadro grande, que tu pode usar, e às vezes aparece um quadro um pouquinho menor, tipo esse daqui que apareceu aqui no programa, tá vendo? Ó? Quadrinho bem pequenininho, que me interessa apenas a média e o desvio padrão, tá? Pra gente colocar na resposta. Tá, mas tudo bem, seja grande ou pequeno, o quadro é aquele ali. E aí, gente, a gente tem que olhar esse cara aqui. Só ele? Só. Ah, deu 0. Não. Se eu colocar 0, eu não vou ter dar errado, tá? Mas eu não vou ter dar certo totalmente, porque isso aqui não se coloca isso. Enquanto a gente vê alguns artigos ainda que o pessoal coloca 0. E não sei como é que passa pelos revisores isso, porque não é 0, não existe P igual a 0. É que o valor é tão pequeno que só pode assumir 3 casas após a vírgula, então eles colocam 000. Tá? Então, como é que a gente escreve esse valor? Então, vamos lá. Bom, primeira coisa, pelo valor que está aqui, gente, tem diferença ou não tem? Vamos olhar a nossa cola lá? Ó, no final, caso P seja menor que 0,05 e ele é menor, existe uma diferença significativa. Pronto. Que conclusão eu chego? Existe uma diferença significativa entre as pressões sistólicas médias antes e depois da ingestão do remédio. Olha aqui como é que se coloca o P. Tu me colocar 000, eu vou te descontar, porque não pode ser 000. Então, como o número é muito pequeno, a gente coloca só para este caso, tá? Quando aparecer 3 zerinhos, tu tem que colocar assim, ó, menor que 0,001. Tá? Aí a gente vai, como eu disse para vocês, a conclusão até aqui, ela é legal, mas ela é muito rasa. Eu quero uma conclusão mais poderosa. Então, notamos que após a aplicação do captropil, né, com média e desvio padrão, há uma redução significativa na pressão na comparação com antes do tratamento, ou antes do medicamento, né, também pode ser. Mostrando a eficácia deste medicamento no quê? Na redução da pressão sistólica. Pronto. Gente, todas as questões praticamente aqui, ó, tem conclusões, sabe? Então, vocês tentem fazer uma conclusão no trabalho que seja muito parecida com essas conclusões aqui, que são as conclusões que a gente coloca
nos artigos, tá? Então, olha aqui, ó. Esse aqui não teve diferença. Isso é interessante aqui, ó. Parece que nunca vai dar. Deu. Não teve diferença. Não considerou a diferença estatisticamente significativa. Por quê? Porque o P deu maior que 0,05. Deu 0,053. Um pouquinho maior, né? 3 milésimos. Mas é maior. E aí, o que significa? Não tem diferença. Então ali eu botei não, ó, tá vendo? Ó, não existe. Por mais que tu imagina que tenha, né? Mas ele não assumiu que tem. O que eu posso fazer? Não posso eu ir contra os resultados que deram no software, né? Então deu maior, acabou, não tem diferença, ponto final. E vamos em frente, entendeu? Então essa é a ideia desses dois testes, tá? São testes muito interessantes em que a gente vai ter que fazer o nosso trabalho. Agora, gente, olha aqui o que acontece. Nós temos aqui, aí vem o nosso trabalhinho, tá? Não sei se tem alguma dúvida que vocês queiram comentar. E eu vou fazer uma pergunta, tá? Estamos escutando, né? Gente. A gente está escutando, professor. Ah, tá. Fiquei, me deu um susto, assim, não vale. Então, assim, gente, o nosso trabalhinho que está à disposição lá, ele é um trabalhinho que ele é bem direto, tá? Ele é bem rápido, tá? Se vocês seguirem o que hoje a gente falou, vocês já podem fazer hoje mesmo, já me entregar. Só uma coisa, tá? Eu criei um e-mail, tá? Por que eu criei um e-mail? Porque, gente, eu estou recebendo muita reunião e tal, lá no meu e-mail profissional, tá? No meu e-mail pessoal, não dá, porque se a gente pensar, vocês vão me enviar uns 5 trabalhos cada um de vocês, e vocês juntando os alunos que eu tenho, dá mais ou menos uns 70 alunos. Só de e-mail eu vou receber 300 e poucos só de trabalhos. Então, o que eu fiz? Eu criei um e-mail só para receber trabalho. Que chique, né? Então, eu criei um e-mail chamado bioestatistica.ufn@gmail.com. Não me envie, quer dizer, se me enviar para o outro, tudo bem, mas tente não enviar para o outro, que depois eu posso me perder lá, gente. É tanto e-mail de reunião e papapá que eu posso me confundir. Então, primeira coisa, tá? A partir de agora, todos os e-mails que vocês querem enviar de trabalhos, fora não sendo outra coisa, pode me mandar pelo pessoal, tá? De trabalho será neste aqui, bioestatistica.ufn@gmail.com, tá? O que nós temos aqui? Nós temos um trabalho, gente, que fala sobre a questão do consumo energético. Se vocês procurarem no material, vocês têm esse exercício praticamente pronto. Pode procurar lá, não tem problema nenhum. Já vou falar antes, até porque não achar assim, o Clãde errou. Não errei. Já vou explicar por quê, tá? Esse trabalho, ó, esse exercício, quer ver onde é que ele está? Eu vou mostrar para você onde é que ele está. Quer ver? Ó, vamos olhar aqui. Aqui está ele. Tá vendo? Agora, olhem os números que aqui estão. Tá? Olha os números que lá estão. Ah, são diferentes. Sim, são diferentes, tá? Então, significa que tudo vai dar diferente, tá? E outra, é diferente do semestre passado. Então, não adianta também vocês pegar. Pode se basear, gente, não tem problema. Pode pegar do colega que está no terceiro semestre, pede o trabalho para ele, não tem problema nenhum. Só se tu me enviar o mesmo, aí eu te cago de pau, tá? Aí nós vamos se encontrar na esquina e não vamos brigar. Porque daí é demais. Porque assim, ó, e aqui tá o exercício, entendeu? Então aqui tá a sequência que você tem que fazer, tá vendo? Ó, normalidade, pegar o quadrinho da média, pegar o quadrinho do teste e meter uma conclusão. Gente, vocês podem até copiar a conclusão daqui, mas os resultados vão ser totalmente diferentes. E lembrando, vão ser diferentes todos entre si. Todos, quando eu digo todos, sabe o que significa? Todos. Nenhum vai ser igual ao outro? Ah, não. Se vocês forem igual um ao outro, nós vamos estudar o caso de vocês. Tá? Então, eu botei assim, ó, para fazer o exercício 1, tome como base o exercício resolvido abaixo dessa questão. Está aqui. Aqui tem um exercício resolvido, gente, que é a sequência de como vocês devem fazer no exercício de cima. Entendeu? Olha ali, ó.
Como digitar? Ó, na visualização, digite antes e depois. O que vocês vão ter que fazer lá? Pré e pós, antes e depois. Mesma coisa. Precisam digitar duas. Isso aqui é um teste pareado, tá? O primeiro é pareado. É igual ao nosso último exercício que a gente fez agora. Então, ele mostra ali embaixo, ó, depois de digitar os valores nas duas colunas, na visualização dos dados. Depois de criar a variável, tu digita os valores nas colunas. Depois, tu vem aqui e faça a normalidade, tá vendo? Gente, é mais direto impossível, me desculpe, tá? Olha ali, tem a explicaçãozinha aqui embaixo. Os dois grupos são normais, porque em ambos os casos o P deu maior. Aí depois de feito isso, tu aplica o teste para pareado. Pum, 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 o quadrinho da média, o quadrinho do teste e a conclusão aqui no final. Definir, acabou, tá? Só que vocês têm que colocar aqui, gente, mais 5 valores. Cada um vai colocar um valor que vier na telha. Mas esse valor na telha, eu pedi para que, olha aqui, ó, não vai colocar aqui, gente, 50 mil aqui. Aí tu vai degringolar com a questão, entendeu? Então tu coloca aqui, ó, mais ou menos aqui, ó, no primeiro grupo, tá vendo que os valores são tudo entre 5, 6 e 7, 8 mil? Tu não coloca 2 ou 3, né? Continua nessa mesma vibe aqui. Aqui tu já é um pouco menor, ó. Bota um 4, um 3 mil e pouco, um 5 mil e pouco. Mas pode ser qualquer valor? Pode. Por exemplo, aqui, ó, sei lá, 5.486. Aqui eu vou botar, sei lá, 4.987, entendeu? Isso não me coloca 10 mil, entendeu, gente? Aí também, né? Bom, o que vocês vão fazer? Vocês vão fazer tudo aqui. Se não der normal, continua o baile, entendeu? Não tem problema, tu pode avançar, fazer a questão, mas a tendência é que vai dar normal em todos eles, tá? Vai dar um valor de P acima, de 0,05. A mesma coisa acontece no segundo exercício. Ó, para fazer o exercício 2, tome como base o resolvido abaixo. Olha lá. Aqui tem um resolvidinho, bem bonitinho. Como que eu digito os valores? Ó, tem que montar um que é grupo, né? Uma variável grupo e outra variável dor, sei lá, cefaleia, né? Então a gente sabe como tem que montar. Depois disso, fazer a normalidade. Depois de fazer a normalidade, aplicar o teste, pegar o grupo da média e pegar o resultado do teste e vir aqui e concluir, tá? Então, sempre lembrando esse detalhe, vocês têm tudo na mão. Esse daqui é a mesma coisa, esse exercício deve ter lá, pode procurar que tem lá atrás, mas os números são todos diferentes, portanto, não adianta dar um Ctrl+C, Ctrl+V, porque esse não é o nosso objetivo, tá? Aqui embaixo, vocês vão, então, colocar mais 5 valores em cada coluna, tá? Para que vocês possam. Que valor eu posso colocar na coluna 1? Olha, dá para ver aqui, ó. Aqui teve uns valores baixos, então pode botar 1 ou 2 baixos, depois os valores um pouquinho mais altos. E aqui os valores todos são praticamente baixos, né? Um que o outro um pouquinho alto. Então, tente colocar mais ou menos com o que vocês estão enxergando em cima. Eu pedi aqui, ó, incluir mais 5 valores para homem e mulher e não vai colocar 50 mil, né, gente? Tá louco, né? Aí não dá. Esse aqui é o tempo de remissão e recidiva, ou seja, a remissão é quando há sinal de uma doença e a recidiva ao retorno da doença, né? Então, em alguns, no homem e na mulher, estão comparando exatamente se o retorno dessa doença, ela se dá mais, o sexo é um fator de risco ou não. Então, é isso que a gente está buscando aí para concluir. Se existir uma diferença, é sinal que a gente vai ter aí, em algum dos sexos, a doença ela volta mais rapidamente do que no outro, tá? Então dá para também tentar procurar, eu acho que esse aqui tem lá também, aí eu vou dizer acho, porque eu não sei, remissão e recidiva deve ter, ou não sei se tem também, mas também se não tiver, não tem problema nenhum, acho que não tem então, né? Tem o captopril, não, água e bebida, momento 1 e 2, não, aqui é dor, não tem, igualzinha não tem, tá? Então, assim, ó, não adianta, como eu digo, tu pode pedir auxílio e o trabalho do colega do semestre passado, não tem problema nenhum,
mas tu vai ter que rodar o programa, né, gente? Porque sem rodar o programa não vai adiantar nada. Então é importante que vocês entendam todo o caminho que você tem que fazer para poder chegar na resposta. Bom, como vocês vão me enviar esse trabalho? Vocês vão me enviar repetindo mais uma vez para este e-mail, tá? bioestatística.ufn@gmail.com. Ficou lindo, né? Ficou legal esse e-mail, gostei. Criei ele hoje, tá? Estava inspirado. E aí, coloquem logo aqui embaixo, tá? Vai colocando a resposta tudo aqui embaixo. Como é que tu vai me enviar? Vai me enviar o arquivo normal. Não precisa tirar o exemplo, entendeu? Mas tu vai colocando aqui embaixo o quadro de normalidade, logo abaixo a conclusão, o quadro de média, desvio padrão, e o quadro do teste, e logo abaixo a conclusão finaleira, aquela conclusão que tem que vir com o P, com a média, com o desvio padrão, e sempre que vocês puderem escrever uma conclusão legal, melhor para vocês, porque vocês vão entendendo o mecanismo da coisa aqui. Gente, eu falei e cansei de falar. Alguma dúvida aí que tenha surgido? Deixa eu só parar de gravar, senão vai ficar muito grande o arquivo aqui. Vou parar aqui.